Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Ministração à luz da Palavra de Deus. Oração pela sua vida e a salvação em sua casa. A partir de agora, programa Transformando Vidas. Paz seja convosco. Você que nos acompanha aí online também, o Senhor Jesus Cristo esteja aí falando ao teu coração. Estamos aqui nessa noite no culto Rede de Mulheres. Você já viu aí quantas mulheres guerreiras do avivamento que está aqui à disposição para estar orando por você. Amém? Nós temos aqui as discípulas hoje, né? Também alguns líderes, evangelistas. E nós vimos ali o trabalho da família do avivamento hoje. A família do avivamento espalhada, fazendo a obra do Senhor em vários lugares. Um grande abraço aí para o apóstolo, também os irmãos, os levitas que estão com ele ali em Itapecerica da Serra. Também os nossos irmãos aí de Peruíbe, o avivamento em Peruíbe. Um grande abraço aí para a nossa irmã Shirley. E toda a família do avivamento que está crescendo ali em Peruíbe, né? Vimos aí a nossa família do avivamento também na Argentina. Louvado seja Deus pelos nossos missionários que não estão aqui em nosso culto hoje, porque estão lá, fazendo a obra do Senhor, ministrando na vida daquelas famílias. Quantas crianças ali lindas, feitas, criadas pelo Senhor Jesus Cristo e que estão agora conhecendo o amor de Deus. Não tem nada mais gostoso do que você poder apresentar a verdade para as crianças, né? Porque as crianças realmente, elas são sinceras, elas recebem e aquilo você planta no período de caráter, de formação de caráter, e aquelas crianças realmente são transformadas. Inclusive, acho que ontem eu recebi uma homenagem da Ingrid e ela estava contando para mim, né? Logo quando ela começou a vir à igreja, ainda ela era criança, e a líder que trazia ela mais um monte de criança, né, Ingrid? E aí ela, não vou deixar você contar para não demorar, mas eu vou dar uma resumidinha. E aí ela disse que ficava ali sentada e a irmã que a trazia folhas de papel, né, lápis, e distribuía para todo mundo, vai aí desenhando e tudo. E eles ali prestando atenção no culto, e sempre o apóstolo falando, o apóstolo pregava, e ela disse que me via sentada ali, mas ela não sabia se eu era da família do apóstolo, quem que era. Ela ainda não estava chegando e não sabia ainda. Aí ela disse que um dia que eu peguei o microfone, o apóstolo chamou para falar alguma coisa. Aí eu peguei o microfone e comecei a ministrar e comecei a falar. Aí disse que aquilo ali chamou a atenção dela e ela veio para perto e começou a ver e está perto de mim até hoje. Né? Ela disse que foi impactada naquele momento e até hoje, graças a Deus, está aqui perto de nós, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo, missionária, guerreira, batalhando juntamente aí com sua mãe, com os seus irmãos, né? Também o seu irmãozinho Rodrigo e a sua irmã também, e as suas duas irmãs também aqui, guerreiras do avivamento, e o seu pai que está lá com o apóstolo também, é um levita guerreiro do avivamento, e é isso aí. Então, ela veio, começou a trazer a família, e ela disse que aquele dia ela ficou impactada, e ela falou assim, eu quero chegar perto daquela mulher, eu quero ir lá, será que se eu for lá ela fala comigo? É isso? Se ela fala comigo? Aí ela começou vindo ficar perto, e eu falei, abracei, orei, lutei pelas causas dela, e luto até hoje, passo com ela as tristezas, as alegrias, as vitórias, né? Cada vez que ela vai ali passar por um processo que precisa ver ali uma causa, que precisa ver resultado, a gente leva em oração e o Senhor opera, e a gente já viu, assim começou o seu primeiro emprego e o seu curso, tudo que ela vai fazer, ela traz para nós orarmos e guerrearmos juntas, né? E louvado seja Deus, está até hoje aí
perto de mim e vai ficar até sermos arrebatadas. Em nome de Jesus, né? Então, da mesma maneira, muitas levitas estão aqui e a Adriana ali está rindo, que está até, né? É claro, né? Que tem a alegria maior no coração de uma mãe você ouvir de púlpito uma apóstola falando da sua família toda na presença do Senhor. Fala para mim. Você pode dar a maior riqueza para ela, que essa riqueza não vai valer de nada. Mas falar que os filhos estão todos aqui na casa do Senhor. O esposo está lá na obra, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo, juntamente com o apóstolo. Ela está aqui, fazendo parte da mulher guerreira, juntamente com suas filhas. Isso é maravilhoso, irmãos. Realmente, eu creio que é a maior alegria que uma mãe pode ter. É exatamente essa. Ver os seus filhos aí, não só como crianças, mas adolescentes, jovens, crescendo, fluindo, aprendendo a palavra de Deus, crescendo como a Bíblia ensina, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? Então, não tem nada mais gostoso que isso. Então, a gente olha ali, a gente vê o sorriso dela muito bem destacado, amém? Então, eu fico muito feliz de ver esse teu sorriso, ver essa beleza no teu rosto hoje, porque da mesma maneira eu já participei muitos dias do mesmo rosto, só que entristecido, chorando, decepcionado, mas nós lutamos juntos, colocamos as causas diante do Senhor Jesus Cristo, e por isso quando a gente olha e vê ali aquele sorriso, a gente também se alegra, né? De ver que o Senhor Jesus Cristo tem feito maravilhas em nosso meio, no meio das mulheres do avivamento. Isso é maravilhoso demais. E nós estamos vendo aqui muitas sementes aqui, muitas discípulas, e nós queremos orar por você esta noite. Nós queremos orar por você que está enfermo, que talvez você está aí colocando diante, você veio aqui porque você recebeu um convite para vir, para estar aqui e colocar a sua causa diante do Senhor Jesus Cristo, que Ele estará aqui resolvendo o teu problema. Então, eu quero dizer para você que nós vamos fazer isso essa noite. Então, minhas amadas, nós estamos aí, esta semana, falando de um tema maravilhoso que é mãos no arado. Como a evangelista Eliane leu aqui o nosso versículo-chave. E hoje, como é o culto da rede de mulheres, eu quero falar não só das mãos do arado, mas eu quero falar as mãos das mulheres no arado. Amém? Você sabia que Jesus, quando Ele olha para você, Ele fica atento para ver se a sua mão está no arado? E quando Ele vê a sua mão no arado, Ele vê como que as suas mãos estão sendo dirigidas, como que elas estão sendo guiadas. O que é estar com a mão no arado? Eu vou resumir para você em uma frase. É fazer a obra de Deus. Aí você fala assim, então não é para mim. Então tem mulheres selecionadas para isso. Tem mulheres que foram escolhidas para isso, que estudaram para isso, que se prepararam para isso. Vamos ver na palavra de Deus como que essas mulheres da Bíblia foram destacadas com a mão no arado. Vamos lá? Esse texto, né, que nós já estamos lendo aí durante a semana, que é o nosso versículo-chave, está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, 62, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Então, olha só, se você começou a arar, você tem que olhar para frente. Porque não dá para nós fazermos ótimas coisas se nós virarmos e olharmos para trás. Dá? Não. Então, nós temos que sempre olhar para frente. Então, eu quero compartilhar com você, ainda no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, o capítulo 8, vamos ler aqui, capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Evangelho de Lucas, 8,
versículo 1, 2 e 3. Preste atenção. O Evangelho de Lucas é um evangelho que eu gosto muito. Nós vemos que nós temos os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e eles contam, alguns deles, as mesmas histórias, só que cada um conta no seu tempo. Agora, o Evangelho de Lucas, eu gosto muito, porque Lucas, ele destaca muito as mulheres. Lucas foi um homem médico e um grande homem de Deus, e ele, a maioria das mulheres destacadas, elas estão no Evangelho de Lucas, porque Lucas, ele fala, não só cita, mas ele destaca quem foram estas mulheres. Então, eu quero ler para vocês aqui Lucas 8, vamos ler juntas aí, já abriram? Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Não, ninguém falou, viu, gente? Nem você online aí não falou, não. Lucas 8, está escrito assim o versículo 1. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando as boas obras, as boas notícias do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus, de espíritos maus e curadas de doenças. Aí ele começa a citar o nome de algumas, né? Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulso 7 demônios. Olha só, essa mulher que ela andava ali com Jesus, foi viajar com Jesus, só dela foi expulso 7 demônios. Amém? Estão acompanhando aí? Versículo 3. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que com os seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Oh, glória a Deus! Eu acho que nem precisa falar nada, né? Já deu para entender tudo. Né? Já deu para entender tudo. Então, olha só o que Lucas está contando para nós. Que Jesus disse aqui, que Jesus, ele saiu para viajar por cidades na Galileia e povoados, e só na Galileia tinham mais de 200 cidades, né? Se eu não me engano, acho que é 204, 200 e alguma coisa. Então, só lá eram mais de 200 cidades e povoados. E disse que ia com Jesus, quem que ia com ele? Ia com Jesus os seus discípulos e algumas mulheres. E que mulheres eram essas? O versículo 2 está escrito, mulheres que haviam sido livradas dos espíritos maus e curadas de doenças. E aí ele começa a especificar o caso de algumas, como é o caso de Maria Madalena, que só dela foram expulsos 7 demônios. Além de Maria Madalena, ele também cita aqui o nome de Joana, que era a esposa de um funcionário lá de Herodes. E ela também estava ali, né? Um homem, um funcionário de Herodes, e ela estava ali junto com aquelas mulheres seguindo Jesus. Olha, e Susana e muitas outras mulheres que, com o seu próprio recurso, ajudavam Jesus e os discípulos. Olha só, Jesus viajou por várias cidades, por vários povoados, e atrás de Jesus, junto com eles, ele levou os seus discípulos, e foram também algumas mulheres. E que mulheres são essas? Que mulheres foram essas? Mulheres que são gratas ao Senhor.
mulheres que provaram do amor de Deus, mulheres que foram curadas por Jesus, mulheres que foram libertas por Jesus. Eu vou falar aqui, se você caso foi uma dessa, você vai dar uma viva de júbilo ao Senhor bem alto aí, tá bom? Mulher que foi curada de enfermidade pelo Senhor Jesus. Mulheres que foram libertas de vícios pelo Senhor Jesus Cristo. Mulheres que foram libertas de demônios familiares pelo Senhor Jesus. Mulheres que nasceram de novo, batizaram, receberam o novo nascimento, tomaram uma decisão de nascer de novo. Disse aqui que estas mulheres, ele citou algumas, mas ele disse que não eram só essas. Ele falou assim, ó, estas e outras. Outras significa outras mulheres. Outras mulheres que estavam ali também. Mas que todas essas mulheres foram mulheres que elas foram o quê? Libertas por Jesus. Mulheres que foram curadas por Jesus. Mulheres que foram ministradas pelo Senhor Jesus Cristo. Mulheres que quando Jesus chegou na vida dela, tudo que o inimigo tinha, bateu em retirada, saiu, foi expulso, foi embora da vida daquela mulher, porque agora Jesus chegou. E onde Jesus chega, Satanás tem que sair. Oh, glórias! E estas mulheres, disse que elas saíam com Jesus. Então, estas mulheres, disse que elas saíam para quê? Para comemorar, para se divertir, para se aparecer, para fazer uma apresentação, para contar seu testemunho? Não. Aqui no versículo 3 está bem claro. Muitas outras mulheres que, com os seus próprios recursos, ajudavam Jesus e seus discípulos. Disse que estas mulheres, elas foram libertas verdadeiramente. Quando a evangelista Eliane estava aqui ministrando o dízimo e a oferta, talvez você não dá muito ouvido para isso, né? Porque você fala assim, mas eu vim aqui, eu não estou tendo nem para mim, e a igreja já está pedindo? Não, a igreja não está pedindo. A igreja está te ensinando a sair da maldição financeira, que é uma das maldições que o diabo, aprisiona você. Uma das. Disse que estas mulheres aqui, elas não saíam em movimento. Elas não saíam lá para cantar, para apresentar, não. Diz que elas saíam para sustentar Jesus e mais os seus discípulos. Por onde? O que eles estavam fazendo? Vou sustentar Jesus, nós vamos pegar Jesus aqui e vamos ali, Jesus, na Avenida Rio Pequeno. E eu vou sustentar agora numa sorveteria Jesus e os 12 dele. Foi assim? Não. Viagens. Grandes, longas viagens. Viagens que só na Judéia eram mais de 200 cidades e mais povoados. Aquelas mulheres estavam sustentando Jesus. Estavam sustentando o ministério de Jesus. E sabe por que essas mulheres estavam fazendo isso? Assim como outras mulheres. Assim como hoje nós temos mulheres aqui, que foram libertas pelo Senhor Jesus Cristo. Foram tocadas, foram curadas. E talvez você que está aí do outro lado, ou até mesmo você que está aqui sentada, fala assim, ai meu Deus, eu não sei como que essa irmã fica tanto dentro da igreja. Ela não sai da igreja. É o tempo inteiro dentro da igreja. É de manhã na igreja, é à tarde na igreja, é à noite na igreja. Melhor é estar na presença do Senhor do que qualquer dia lá fora. Por que será que essas mulheres estão aqui?
Porque essas mulheres receberam um novo nascimento. Elas foram tocadas, foram libertas, foram curadas, foram ministradas, foram transformadas. Mulheres que a Bíblia relata que estava ali, chegou diante do Senhor Jesus e falou: Jesus, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada. Viu que nós falamos aqui da alegria da Adriana, de ver a sua família na casa do Senhor? Imagine uma mãe, eu fico imaginando ela, quantas vezes chegou: apóstolo, me ajuda, o meu marido está perturbado, meu filho está perturbado, minha filha está enferma, o que é que eu faço, apóstolo? E hoje eu falei para vocês, a gente pode olhar e ver esse sorriso lindo. E já apresentou até uma discípula hoje, né? Não é só uma, ela tem várias, porque onde ela vai fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. É missionária em Mariporã. Amanhã você vai lá, não vai? Né? Então, vai, faz a obra do Senhor Jesus Cristo, é uma líder, é líder de festival, é líder, é levita, é a mulher guerreira do avivamento. Por quê? Porque entendeu que o que ela tem, o que ela conseguiu, a alegria, a paz verdadeira, você poder realmente sentir algo que vem lá dentro de você, que pode tudo virar ao contrário, você está ali feliz. Você está ali colocando a cabeça no travesseiro e dormindo em paz, acordando em paz, com um sorriso nos lábios, com paz no coração. Sabe por quê? Porque conhece Jesus, anda com Jesus, vive Jesus todos os dias da sua vida. Porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que falou: a minha paz vos dou, e não dou como o mundo a dá. Não é paz, não é alegria que depende de circunstância, mas é uma paz eterna. Por isso que ele também disse: até quem está morto viverá. Porque quem está em Cristo Jesus não morre, recebe uma nova vida. E aí disse que estas mulheres aqui, disse que elas sustentavam, elas iam com Jesus e estavam ali sustentando o ministério de Jesus. Nós vimos Jesus por toda a Bíblia. Não só no Novo Testamento, depois que ele nasceu, não, porque antes Jesus já existia. Desde Gênesis, Jesus já existia. Quando Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ali ele estava dizendo com quem? Com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus já estava ali em Gênesis. Quem fala que Jesus ele começou do Novo Testamento não conhece Bíblia. Porque Jesus estava ali em Gênesis, na criação de tudo. Por isso que o Evangelho de João fala: olha, antes era o verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ou seja, Jesus, o próprio Deus Filho. E pela Bíblia inteira, nós vimos quantas coisas maravilhosas Jesus faz. Ele não fazia. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Uma mulher com fluxo de sangue que já não sabia mais o que fazer, 12 anos com aquela hemorragia. E ela encontrou Jesus, tocou em Jesus, decidiu deixar Jesus mudar a sua vida. E aquela mulher foi liberta. Mulher prostituta, que até mesmo quando ela ia pegar água, ela tinha que ir naquele riacho quando não tinha ninguém, porque senão ela ia ser apedrejada. Mulher apedrejada, maltratada, mal vista, porque tinha demônio na vida dela dirigindo aquela mulher. Tinha demônio impregnado naquela vida. Tinha demônio fazendo aquela mulher doar o corpo dela para ele. É isso mesmo, para ele, para os demônios. Porque uma prostituta, você às vezes olha e quer jogar pedra nela, como as pessoas faziam.
Mas aquela prostituta, ela está possessa por demônios. Demônios estão usando a vida dela. E por isso que ela é lançada na sociedade para destruir casamentos, destruir lares. E aquela prostituta, Jesus chegou diante dela e conversou com aquela mulher. Pediu água para aquela mulher. Deu água para aquela mulher. E falou para a mulher, se você beber desta água, nunca mais terá sede. E aquela mulher bebeu. Ela confiou, ela creu. Ela recebeu Jesus como Deus da sua vida. E Jesus olhou para ela e disse, vá e não peques mais. Aquela mulher foi liberta. Mulheres que estavam endemoniadas. Mulher cananeia que chegou diante do Senhor pedindo, tem misericórdia. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus lançou a sua palavra e a sua filha foi totalmente liberta. Por causa da fé daquela mãe que estava ali. Ela foi atrás de Jesus, ela buscou Jesus, ela buscou a libertação para o seu lar, a libertação para a tua família, e aquela mulher não se dobrou, não se rendeu a suspeitas, as chantagens que Satanás fazia a ela, que Satanás fazia no lar dela. Sabe por que lá na tua família, eles olham para você e falam assim, eu já estou agoniada, você olha, você vê que eles estão irritados, porque você não sai da igreja. Sabe por quê? Porque não são eles, porque o diabo que usa a vida deles, sabe que você está aqui buscando libertação para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o teu esposo, e ele sabe que os dias dele estão contados naquele lugar. Oh! E estas mulheres aqui, elas entenderam tudo isto, e elas seguiram Jesus, foram viajar com Jesus, e foram viajar para sustentar o ministério de Jesus. Jesus saía fazendo milagres, saía curando, saía ressuscitando mortos, curando aleijados, saía libertando oprimidos, endemoniados, soltando as algemas de Satanás. E nós nunca vimos Jesus orar para que ele conseguisse as coisas dele. Nunca vimos Jesus orar para a sua própria provisão. Não. Mas nós vimos Jesus declarar na vida de uma viúva que ela seria próspera. Nós vimos Jesus declarar na vida de outras mulheres que libertação chegou em sua casa, que libertação chegou na sua vida, na sua família. E estas mulheres aqui, você vê aqui, tem uma aqui mesmo, quem é ela? Madalena, só dela tinha 7 demônios. Talvez você está aqui hoje não com 7 demônios. Talvez você está só com 1. Aposta, Deus me livre. Eu não estou com nenhum. Deus me livre. Misericórdia, cruz credo. Tem demônio na minha vida, não. Demônio é espírito. Existem pessoas que a gente sabe que está endemoniada, quando vem aqui, a gente põe a mão, o demônio logo se manifesta. Existem outras que nós olhamos para ela e sabemos que está endemoniada. Porque o demônio está na mente. Está ali. Existe um demônio bravo chamado Nosferato, que trabalha no poder da mente do ser humano e não deixa você acreditar na palavra de Deus, porque ele sabe que se você acreditar, você vai sair da mão dele. E ele prende tua mente, ele te amarra, ele te segura. Já viu aquelas mulheres que falam assim, não, eu fumo porque eu gosto, um dia que eu quiser parar de fumar, eu paro. O diabo manda você falar isso.
Mas quando você está pondo um cigarro na boca, você não está pondo porque você quer. Você está pondo porque você está alimentando um demônio que está dentro de você.